Neemias capítulo 6, diz a palavra do Senhor. Neemias capítulo 6. Eu leio na Nova Versão Internacional da Bíblia. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para eu ir encontrar-me com vocês? Que Deus se digne em abençoar essa porção da sua palavra em os nossos corações. Amém? Podem assentar. Um grande projeto. Acabamos de ver aqui um grande projeto para a nossa igreja reunir com o propósito de salvar vidas. Todo grande projeto tem pela frente muitos opositores. Todo grande projeto só é realizado se forem vencidos os inimigos, se forem vencidas as adversidades. E quando Deus coloca no nosso coração um grande projeto, surgem os inimigos graciosos. E quem tem me acompanhado nestas mensagens tem percebido a história gloriosa de Neemias, quando decide reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que estavam derrubados. A nação tinha sido conquistada pela Babilônia no tempo de Nabucodonosor, e a destruição dos muros era um sinal de que o povo estava vulnerável, porque as muralhas protegiam os moradores das feras e dos inimigos. E o povo de Israel, que estava no cativeiro da Babilônia por 70 anos, Deus permitiu que aquele povo voltasse para a sua nação através do imperador Ciro, que havia dominado a Babilônia. Ele que era o imperador dos persas. E Ciro então, ele assina um decreto para que o povo voltasse para a sua nação. E o primeiro grupo que volta, tendo à frente Zorobabel, que era como um governante, volta com o propósito de reconstruir o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que havia sido derrubado. E o templo que Zorobabel construiu era muito inferior ao templo de Salomão.
Mas é interessante que a palavra de Deus diz que mesmo aquele templo, sendo tão inferior, a palavra de Deus se refere àquele templo da seguinte maneira: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Esse texto é utilizado até em muitos casamentos, e muitas pessoas utilizam esta passagem quando tem qualquer baque na sua trajetória e recomeça a sua vida. Usa esse texto da palavra de Deus. A segunda glória será maior do que a primeira. Mas será que você sabe de fato o porquê desta afirmação? A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa? Eu voltarei a este ponto. Porém, quero ainda detalhar para aqueles que não têm me acompanhado, que Neemias, quando ele ouve a respeito do seu povo, mesmo tendo ele nascido na Babilônia, era judeu, mas não conhecia necessariamente a sua terra. Porque, como disse, o primeiro grupo volta do cativeiro após 70 anos, como predito pelos profetas Isaías e Jeremias. Isaías 45, Jeremias 25. O primeiro grupo volta com Zorobabel, mas passam ainda muitos anos para que o terceiro grupo, Esdras, volta para reconstruir o templo, não o templo, mas o culto. Primeiro foi derrubado o templo, e o povo agora que havia se acostumado a cultuar no templo, está no cativeiro, e não mais cultuavam a Deus, de tal maneira que aqueles da Babilônia, sabedores que eram que os judeus cantavam muito bem, dizem aos judeus escravizados: cante-nos o cântico de Sião, porque estavam muitíssimo entristecidos, tomados por uma dor tremenda, porque para eles a sua terra e o templo era tudo para eles, e agora estão escravizados. Eram povos que estavam à volta de Jerusalém, desejando a destruição de Jerusalém. Esses homens mencionados na Bíblia eram governantes: Sambalate, Tobias, Gesem, como diz as Escrituras. Eles eram governantes e eles queriam o mal de Jerusalém. Por isso eles se opuseram tremendamente contra aquele projeto que Deus havia colocado no coração de Neemias. E diz a palavra do Senhor que quando eles se levantam, no capítulo 2, Neemias convoca o povo para um movimento de oração. Um movimento de oração. Ele diz, quando ele ouve as afrontas: porém nós oramos ao nosso Deus. Sabe o que falta na vida de muitas pessoas para que os seus projetos prosperem? Colocar os joelhos em terra, buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A oportunidade vai passar.
E muitos não aproveitam a oportunidade que tem de buscar ao Senhor. Porque se você buscar ao Senhor, a Bíblia diz que aquele que bate a porta, o Senhor abre a porta. Aquele que clama, o Senhor ouve. E parece que nós nos esquecemos dessas verdades. Segundo Crônicas 7,14 vai nos dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É promessa de Deus, amados. E Neemias confiava nas promessas de Deus. E ele clama ao Senhor. E é interessante que Deus vai abrindo as portas. Vai abrindo as portas. E eles continuam a construção. No capítulo 3 do livro de Neemias, ele vence vários problemas que as pessoas agora estavam tendo para continuar a obra. O capítulo 4 é uma continuidade do capítulo 3. Porque os inimigos e nós que estamos envolvidos nesta obra, você pode pensar que não, mas o diabo, ele quer parar a obra, ele quer tirar o ânimo, ele quer tirar o ímpeto. Sabe o que ele vai usar muitas vezes? O que ele usou contra Neemias. Começou a desestimular as pessoas, começou a tirar o ânimo das pessoas, e eles começaram a dizer: a obra é muito pesada, já nos falta comida, nós não suportamos. E eles começaram a diminuir o ritmo. E Neemias faz um clamor. No capítulo 4 que nós já lemos, Neemias diz aos nobres, aos principais líderes que estavam com ele, e a todo o povo: a obra é muito grande, a obra é muito importante, mas nós estamos separados no muro, longe um dos outros. Sabe o que significa isso? Eles não estavam longe no que diz respeito à geografia, eles estavam longe no propósito. O diabo muitas vezes vai tirar o teu ânimo, vai buzinar no teu ouvido. Você está dando dinheiro para a igreja? Você está dando dinheiro para o pastor? Você está naquela igreja? Isso é voz do diabo, amado. O diabo é acusador. E ele vai usar os próprios crentes, viu? Não são os ímpios, não. Ele vai usar os próprios crentes para chegar em você e te desanimar, porque este é um caminho que te leva à eternidade com Deus, e o diabo quer te tirar desse caminho. E você precisa ser vigilante. Diga para a pessoa que está do teu lado: não empreste o teu ouvido para Satanás. Diga para a pessoa que está do teu lado: não empreste o teu ouvido para Satanás. Você sabe como é que eu acabo com disse-me disse? Que as pessoas gostam de um tititi, não é? Tem até um programa, tinha com esse nome, tititi. Se alguém vem me dizer alguma coisa sobre alguém, eu digo assim: chama aquela pessoa aqui na minha frente. Você mata na hora, filho. Você mata o problema na hora. Porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E se você anda com pessoas assim, se afaste delas. Isso é obra de Satanás para desestimular, para tirar as pessoas do caminho, destruir suas vidas. Neemias diz ao povo:
no lugar que vocês ouvirem o som da buzina, que era o chofar, ali vocês vão se ajuntar, vocês vão se unir novamente. O nosso Deus vai pelejar por nós, amém ou não? É Deus que peleja pelo seu povo, amado. Nós acabamos de ouvir pelo pastor Henrique aqui. É Deus que dá vitória para você em todas as áreas da tua vida. É Deus que dá vitória para a igreja. Mas nós temos que estar focado naquilo que é o propósito principal, naquilo que é a missão que nós temos que cumprir. Eu costumo dizer que a gente tem 2 ouvidos para ouvir 2 vezes. Ouve de novo. E uma boca para dar sentença. Você não pode se desvirtuar da missão que Deus tem para você. Você não pode se desvirtuar do propósito. E o diabo, ele quer nos distrair. Ele quer tirar o nosso foco. E eu olho aqui para esse capítulo 6. Volte aí a sua atenção para o que diz a palavra do Senhor. Neemias 6, quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, o restante de nossos inimigos, souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, as muralhas foram construídas até a metade, não tinha acabado ainda. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Venha, deixe a obra, venha nos encontrar num determinado lugar. Sabe o que significa isto? O diabo quer te distrair. O diabo quer tirar você do foco. Às vezes você não tem a menor ideia de que é ele, mas é ele. Ele quer te tirar da missão, quer tirar o teu foco do projeto que Deus tem para você. E é importante que você saiba que quando Jesus te salvou, você tem que ver da mesma maneira como quando você começou a trabalhar numa empresa. Pare e pense, qual foi o seu primeiro trabalho? Talvez você passou num concurso, talvez tenha recebido um chamamento, uma oportunidade que lhe foi dada. E eu te pergunto, como foi a tua postura? Como foi o teu compromisso com aquela primeira oportunidade, com aquele primeiro emprego? E em geral as pessoas são muito dedicadas. Elas dão o seu melhor, porque estão na expectativa de uma promoção, de um aumento de salário, e sabem que se fizer relaxadamente, poderão sofrer uma demissão. Agora você não foi chamado por um patrão qualquer. Você não teve a oportunidade de servir no serviço público ou em uma empresa qualquer. Quando você se converteu, você foi chamado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele viu você, ele olhou para você e ele disse: eu quero você. E aí eu te pergunto,
Como tem sido o teu desempenho? Naquilo que Deus te deu a oportunidade. No teu lugar, poderia ter centenas de outras pessoas, mas Deus viu você, e foi Ele que te chamou, foi Ele que te deu a oportunidade. Como tem sido o teu comprometimento? Muitos têm se distraído com as coisas deste mundo, têm tirado foco, porque o diabo é sagaz, e ele sabe que a tua vida é muito curta, e que se você der o seu melhor, almas serão salvas do inferno. Muitas vezes, por causa de uma contrariedade, um problema qualquer, por causa de oportunidades outras, você deixa de cumprir o compromisso que um dia você assumiu com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Quantos estão aqui me ouvindo que entregaram a vida a Jesus e foram batizados? Levante a mão, eu quero ver quantos foram batizados. Quando? Vocês não foram batizados ainda não? Não? Continue com a mão levantada. Foi batizado ainda não? Vários ainda não foram batizados. Vou explicar uma coisa para vocês, podem baixar a mão. Mas quando você é batizado, e eu fiquei feliz porque eu fiz o apelo, quantos gostariam de ser batizado? E o Davi, um menino, ele correu aqui e veio falar comigo. Como eu posso fazer um estudo bíblico para ser batizado, pastor? E eu lembrei do meu tempo, com 9 anos de idade, quando eu corri lá na frente. Eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele. E quando você é batizado, e eu entendo que todos aqui já viram um batismo, e você entra naquele tanque batismal, e o pastor te pega e te afunda na água. Sabe o que significa isto? Você está dizendo: eu morri para mim mesmo, eu quero ser sepultado. E quando você sai da água, você está dizendo: agora não é mais o fulano de tal, agora quem vive é Jesus Cristo em mim. É isto que significa o batismo: morte e vida com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é evangelho, o evangelho que nós pregamos. E eu tenho dito nas minhas mensagens que evangelho não é uma religião. Evangelho não é uma religião. Mas os evangélicos têm transformado o evangelho numa religião. Vou repetir: evangelho não é religião. Mas os evangélicos, como tantos outros religiosos, têm transformado o evangelho numa religião fria, morta, indiferente, em que as pessoas se contentam em ir à igreja de quando em quando e fazer algumas práticas religiosas. Mas evangelho significa aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 15. Este é o evangelho que eu vos anuncio, diz Paulo,
que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O que Paulo está dizendo? O evangelho é isto, é morte. É morte. O evangelho que eu vos anuncio é isto: Cristo morreu por nossos pecados. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você está dizendo: eu estou morrendo. O Aloísio morreu. O Aloísio não vive mais. Agora vive Jesus no Aloísio. É isto que o apóstolo Paulo diz. Quando ele creu em Jesus, quando ele entregou a sua vida a Jesus, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Eu morri. Eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto é evangelho. É morte. É ressurreição para uma nova vida. Não é prática religiosa. E eu louvo a Deus porque eu entendi isto bem cedo na minha vida. Desde a minha adolescência eu entendi isto e procurei dar o meu melhor na obra do Senhor. E eu acredito que se eu não tivesse entendido, como muitos ainda não entenderam, e que levam a vida cristã empurrando com a barriga, são religiosos, estão nas igrejas evangélicas, mas são religiosos. Qualquer motivo é motivo para afastar da obra. Mas aos 17 anos eu era o vice-presidente da minha igreja no estado do Rio de Janeiro. Porque eles olhavam em mim. E eles viam alguém dedicado. E eu nunca vou me esquecer. O dia que o pastor da igreja mandou um representante chegar a mim. Eu sou de comunidade no Rio de Janeiro, só andava de short e sem camisa. E ele disse para mim assim: Aloísio, pastor quer que você seja o vice-presidente da igreja, mas andando de short, sem camisa, não tem como. E eu disse: eu não andarei mais de short e sem camisa, eu estarei de calça comprida e de camisa de manga comprida no calor do Rio de Janeiro. E a igreja me escolheu como vice-presidente. Aos 17 anos eu já tinha passado por todas as funções na igreja, com exceção de ser tesoureiro da igreja. Eu entrava nos ônibus para distribuir folheto, eu ia nas cadeias, e naquela época a gente pregava nas praças, e quantas vezes eu me lembro com alegria. Não tinha os equipamentos que tem hoje, mas tinha aquelas cornetas enormes. E o pastor ou o pregador evangelista estava pregando no megafone. E quantas vezes eu pegava aquelas cornetas, botava no ombro e virava para um lado e virava para o outro, para as pessoas ouvirem do evangelho. E isto era semanalmente. Aos 71 anos de idade, se hoje eu fizesse uma reflexão e chegasse à conclusão de que eu tinha me distraído, que eu não tinha dado o meu melhor, eu acredito que entraria numa frustração tremenda. Porque você não recupera o tempo. O tempo você não recupera. Se você não der o teu melhor hoje, amanhã é irrecuperável. A idade vai pesar, a doença vai chegar e você não conseguirá mais. O que dá prazer é você saber que um dia
Jesus tocou a tua vida, você entregou a tua vida a Ele e você se dedicou completamente a Ele. É isso que vai te dar prazer quando a idade chegar. E quando eu estava lendo a história da minha família, tem alguns livros sobre a minha família, eu li uma história interessante. O meu bisavô era de uma família de uma índole muito má. Espancava pessoas, brigava em todos os lugares. E eu já contei essa história. Mas um dia ele se converteu. Ele que tratava a mulher, tratava os filhos com a maior grosseria, chegava a espancar a mulher. Ele foi ao estado do Rio de Janeiro, ele que era da região de Mar de Espanha, e ele entregou a vida para Jesus lá no estado do Rio. E quando ele chegou em casa, a mulher observou uma coisa estranha, porque ele chegou diferente, abraçando os filhos, abraçando a esposa, tratando bem. A mulher ficou assustada e perguntou: o que aconteceu contigo? E ele disse: eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida. E nessa história uma coisa interessante que acontece é que eles construíram um templo lá no interior de Mar de Espanha, na roça. Construíram um templo. E não tinha telha naquela época para cobrir o templo. Era só sapê. E eles iam cobrir o templo de sapê. E ele diz assim: não, a casa de Deus não vai ser construída de sapê. Vamos tirar o telhado da minha casa, cobrir o templo, e eu vou cobrir a minha casa de sapê. Sabe o que significa isso? Quando o evangelho para você significa evangelho mesmo, tudo que é teu é de Jesus. Tudo que é teu é de Jesus. O teu tempo é de Jesus. As tuas qualificações são de Jesus. Os teus recursos são de Jesus. Quando você entende isto, você vai ver Deus agindo na tua vida como nunca agiu. Nunca agiu. Eu fiz um compromisso com Deus quando eu era ainda adolescente. E eu quero testemunhar para vocês. Eu nunca na minha vida, e olha que eu tenho várias formações. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Eu nunca num domingo vou deixar de fazer as coisas de Deus para estudar matérias de meus cursos seculares. Nunca na minha vida, no domingo, eu gastei meu tempo estudando qualquer matéria. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que muitas pessoas dizem: eu não estou com tempo, pastor, estou estudando muito. Estou trabalhando muito. Você não entendeu o que é evangelho. Você não entendeu o que é evangelho. E o inimigo vai tirar o teu foco. E eu quero terminar mostrando para você, nesse mesmo texto, os inimigos de Neemias queriam tirá-lo do foco, do projeto. Eles procuraram Neemias e disseram, verso 2: venha, vamos nos encontrar num dos povoados, na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou realizando um grande projeto e não posso parar.
Será que você tem essa consciência? Você que é crente em Jesus, de que você está envolvido num grande projeto? Ou esse projeto para você é banal como qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa te tira do foco. Estou realizando um grande projeto, não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Obrigado. Por que? É uma pergunta. Por que parar a obra? E eu quero concluir te perguntando: o que tem te parado? O que tem te parado? Você que diz: estou muito cansado. Você que diz: não tenho tempo. Você que diz: tenho outros afazeres. O que é mais importante do que estarmos aqui na presença de Deus, ouvindo a sua voz, sentindo a sua presença? E para muitas pessoas, isto é irrelevante, mas é irrecuperável. Quem não está aqui agora não vai experimentar o que você está experimentando. Cada momento na presença de Deus, Ele é único. Ele é único. É o momento que você pode se aproximar dEle. É o momento que você pode receber a tua cura. É o momento que você pode receber a tua libertação das suas opressões, das suas depressões, dos ataques de Satanás. E quantas vezes muitos trocam esse momento por qualquer outra coisa. Eu peço a Deus nesta hora que Ele traga à tua mente aquilo que o Espírito Santo de fato quer fazer na tua vida. Quer fazer na tua vida. Todos nós temos inúmeras atividades, e eu as tenho. Atividades seculares, atividades familiares, atividades emocionais. Você pode ter alguém da família doente. Você pode ter compromissos na sua empresa, no seu lazer, nas suas atividades. Mas tudo isto serve para provar se você tem de fato compromisso com Deus. Porque se você colocar qualquer coisa em primeiro lugar, aquilo que a gente coloca em primeiro lugar é o nosso Deus. Se o dinheiro está em primeiro lugar na tua vida, o teu Deus é o dinheiro. Se o lazer está em primeiro lugar na tua vida, o lazer é o teu Deus. E o que mostra se Deus está de fato sendo aquele que tenha primazia na tua vida, você vai colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. E que Deus acrescente na tua vida, você que quer tomar uma postura, uma decisão de ser intenso na obra do Senhor. Que Deus derrame as bênçãos incontáveis que Ele tem para as nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo faz aquela declaração maravilhosa que eu termino com ela. Romanos, no capítulo 8. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo
que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um grande projeto, uma grande obra, para um grande Deus, que nos deu a oportunidade de fazer parte deste projeto. Que Deus nos abençoe.